Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E no vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa decoração incrível que tá passando aí pra vocês. Com essa técnica do drip branco, sensacional. Iniciei aí, ó, pegando meu saco. Eu não tô utilizando o saco de confeitar, eu peguei esse saquinho mesmo de polipropileno e fiz o corte e vim adicionando meu chantininho. O chantininho já tava lá hidratado. Eu vim colocando no meu bolo, normalmente vim cobrindo meu bolo, eu não faço uma camada muito grossa. Vejam que eu vim cobrindo meu bolo e ficou alguns espaços. O ideal é que não fique nenhum espaço quando a gente estiver cobrindo, que fique bem coberto, bem rente ao nosso bolo, né? Mas eu vim corrigindo. Ocorreu alguns probleminhas, pode ocorrer alguns problemas, tipo pode criar bolhas. Isso pode dar problema quando a gente vier espátula no nosso bolo na lateral. Eu coloquei o restante do chantininho na parte de cima e vim alisando com minha espátula de degrau. Eu posso falar para vocês que a espátula de degrau é um dos melhores investimentos que você pode fazer dentro de materiais que você compra para sua confeitaria. Ela facilita demais o trabalho e vejam que ela deixa o topo bem retinho. Como é que você faz para deixar seu topo retinho? Você simplesmente apoia e deixa ela fixa a sua espátula e vem girando o bolo. E você vai obter um resultado bem legal. Agora eu peguei a minha espátula, eu estou utilizando essa espátula de inox e vim alisando meu bolo. E vejam que não ficou totalmente reto a lateral. É bem óbvio que vocês estão vendo aí, né? Mas enfim, ficou com esses buracos. O ideal e o que eu indico é que não vá retirando o chantininho até ficar lisinho. Caso tenha alguns buracos, você pode vir e vem cobrindo todos esses buracos para que seu bolo fique lisinho. E dessa forma, porque se eu for tirar essa quantidade de chantininho até ficar retinho, vai chegar no bolo e vai encher de farelo o seu chantininho e você não vai poder usar ele novamente, né? E eu faço dessa forma e ele fica assim, ó, bem lisinho, top para ser usado. Agora eu vou vir com a técnica para limpar o prato do meu bolo. Eu estou utilizando o pincel e eu vim tirando o excesso. E veja a borrada que eu vou fazer já já. Vim retirando o excesso, estava correndo tudo bem. E eu taquei o dedo no bolo. Pois é, cagada. Tive que vir espatulando de novo. E por ter um certo período de tempo que eu tinha espatulado o meu bolo já, quanto mais a gente mexe, mais ele acaba ficando poroso. E quanto tempo ele descansa mais, ainda fica poroso. Portanto, eu tive um certo trabalhinho para estar alisando novamente esse bolo, mas dá certo. Se você quiser também, é porque eu não tinha disponível água no borrifador, água gelada no borrifador para borrifar na lateral, que ia facilitar ainda mais. Depois eu mostro a vocês como é que é feito dessa forma para com que ajude a você espatular só a lateral do bolo, né? Agora sim, eu venho com meu pincel, ó, retirando o excesso, né? É como se fosse uma pintura removendo alguma coisa, eu não sei como posso explicar. Você vai mesmo no cantinho e vai retirando o excesso. Retiro todo o excesso e... Olha como é que é. É bem preciso. Eu gosto do pincel porque ele é bem preciso. Ele retira bastante do excesso. E outra coisa que eu percebi é que o ideal que você utilize é o pincel com as cerdas um pouco mais duras. E que seja mais arredondada a ponta dele. No caso, eu não tinha encontrado um pincel com as cerdas que fosse mais duras e que fosse arredondado. Então eu peguei esse que era de cerdas duras e cortei na tesoura mesmo e ficou assim. Limpei, né? Agora eu vou vir fazer minha quina. Minha quina, não quero deixar uma quina lisa por causa que vai ter trabalho na parte de cima. Como eu não queria fazer, eu não quis trabalhar muito não. Peguei a minha espátula de degrau, é ótima para fazer esse trabalho. E deixei ela a 45 graus com relação ao topo do meu bolo. Caso eu quisesse deixar ela lisa, perfeita na parte de cima, eu faria esse processo para retirar o excesso da quina a 45 graus na minha espátula, bem retinha. E posteriormente, depois de ter feito esse processo, eu vinha com minha espátula a 90 graus com relação ao meu bolo para deixar ele bem lisinho. E percebam aí que eu retiro o excesso e venho limpando no paninho que estava ali, o Perflex. Agora eu peguei o restante do chantininho que sobrou e vim adicionando leite condensado para fazer o meu drip. Eu vou adicionando leite condensado e vou olhando o ponto que eu estou desejando, né? É para deixar o chantininho bem molinho. E percebam que esse chantininho que eu estou utilizando, ele é tão bom, é tão estabilizado que eu quase não consegui fazer o drip com ele.
perceba o tanto de leite condensado que eu já coloquei. E como ele ainda tá firme, ó. Vou adicionar mais leite condensado. E é sempre importante você lembrar que para fazer o drip branco é um pouco mais complicado. Porque quando a gente utiliza leite condensado no chantininho, é muito tendencioso que ele fique um pouco mais amarelado devido à cor do leite condensado. Eu vi aí, eu tava achando que tava dando certo, ia dar certo, né? Disse, não, eu vou colocar. Peguei a minha bisnaga pra tá fazendo o meu drip. Fui colocando, tava dando uma cagada, não tava nem caindo direito dentro da bisnaga. E aí eu fui tentar de outra forma e fui colocando, né? Normal. Tentando colocar, eu tava tão firme que o negócio nem tava descendo pro fundo da bisnaga. Enfim, agora eu fui fazer o teste quando eu vi, ó, não ia escorrer de forma alguma. Eu disse, quer saber, se eu colocar mais leite condensado vai ficar mais amarelado, então taquei água. Coloquei água dentro, não mostrei pra vocês, mas era pra ter mostrado. Peguei, catei a água da geladeira e coloquei, água gelada, viu gente? Coloquei, chacoalhei e deu certo. Obtive o drip perfeito do jeito que eu queria. Então eu fui lá e peguei meu bolo e vim aplicando. Aí você vai fazendo suas gotinhas. Eu começo sempre pela parte de trás, porque se der errado eu tô na parte de trás, tem como corrigir alguma coisa. E eu vim fazendo. No caso, olha como é que ficou perfeito. No caso, eu estou utilizando a bisnaga, mas se você quiser, você pode utilizar o que você tem aí em casa. Uma colher, um saquinho, pode despejar já em cima e ir espalhando com a espátula que o drip vai descendo. Fica a seu critério. Fiz todas as gotinhas, deixando tipo um dedo assim de espaço de cada um. E eu ia colocando aplicando mais numa parte, mais em outra, para que tivesse não ficasse todas nas mesmas alturas. Reforcei um pouquinho só para dar mais detalhe na lateral, né? Ó. E ficou assim. Peguei o meu corante rosa cereja no restante de chantininho que eu tinha e vim adicionando chantininho até chegar a cor desse topo. Eu queria que chegasse exatamente nessa cor. Aí o processo, ó, eu fui colorindo meu chantininho e fui vendo, ó. Daí eu já tava pra ver que não ia sair a cor ideal que eu tava precisando, porque o rosa cereja ele é uma cor mais aberta e esse rosa que eu tava lá era uma cor mais fechada. E se eu quisesse fechar o rosa cereja, não ia ficar legal. Se eu colocasse o rosa cereja mais forte, ele ia ficar muito mais forte e não ia ficar naquele tonzinho ali. Então eu queria fechar um pouco mais esse rosa. Então eu resolvi utilizar o pink. Que assim, o rosa cereja, ele quando é mais forte, ele fica mais aberto. Aquilo ali era um rosinha mais seco. Eu não sei como explicar, mas enfim. Era um rosinha mais seco, só que era mais claro e o cereja não fazia. Então eu peguei e coloquei algumas gotinhas de pink, porque o pink é um pouco mais forte e chegou no tom que eu queria. Aí eu fui adicionando o pink da forma que eu queria. Fui analisando, vi, eu acredito que eu coloquei mais pink. Olha aí, ó. Não tá tanto na cor, então eu vim adicionei mais pink. Aí nesse processo eu cheguei na cor que eu desejava, a cor ideal para estar utilizando no meu bolo. E é o mesmo processo. O que eu fiz aí? Adicionei corante. Caso fosse necessário, eu poderia estar vindo e estava adicionando leite condensado para dar o meu ponto. Lembrando que eu estou trabalhando com ponto de bico. E o ponto de bico é totalmente diferente do ponto para alisar. Ó, chegou na cor aproximada, eu acredito que eu gostei dessa cor. E agora eu vou procurar o meu bico que eu vou estar utilizando, que no caso vai ser o bico 1M, que eu vou mostrar para vocês, ó. O bico M, é o famoso bico para fazer pitangas. Adicionei o meu chantilly no meu saco de confeitar e vim fazendo esse trabalhado de bico aí, ó, que é super simples. Você faz como se fosse a pitanga e sobe fazendo 4, contando até 4, ó. Vou fazer novamente, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É simples. Você faz os 4, aí quando tá chegando no último, você diminui a pressão e fica essa pontinha. E fica o trabalho assim, super bonito. Eu gosto bastante de utilizar esse trabalho. Quando eu tô fazendo drip no meu bolo, eu faço ou esse detalhe, ou rosetas, ou cordinhas. São trabalhos que ficam super bonitos.
E veja como é que fica o resultado desse trabalho. Perfeito. Agora, para finalizar, ó, eu estou utilizando esses confeitos coloridos. Eu ensinei lá no meu Instagram. Quando terminar o vídeo, você vai lá no meu Instagram, que o arroba tá aparecendo aí pra vocês. Vou deixar aí na descrição o link para vocês ir verem esse vídeo onde eu ensino a fazer esses confeitos coloridos. São super famosos, super caros e que eu fiz assim, ó, bem baratinhos. E eu tô utilizando para decorar esse bolo. Top demais, né? Aí eu coloquei na minha base e peguei um pincel para estar auxiliando. Dá um pouquinho de trabalho por causa que são todos diferentes, são tamanhos diferentes, aí fica dando um probleminha para estar colocando. Mas é assim, eu vou pegando da parte de baixo e arrastando para a parte de cima e vai dando certo colocar. Ó. Percebam que eu fui analisando aí e fui procurando os melhores lugares para retirar, né, para colocar, porque tava dando um pouquinho de trabalho. Fui fazendo todo esse processo, era para ter adiantado o vídeo, mas acompanha aí para vocês verem como é que é esse processo, né? Fui limpando nos locais onde é que não tinha, fui arrastando para os outros locais. E é isso. Aí foi agora o trabalho só de retirar o restante que tinha ficado para colocar na tábua. Vejam que eu usei bem pouquinho, ó. O tanto que sobrou ainda do que eu fiz, né, ó. Aí esse restante eu vou estar utilizando na parte de cima, não tem problema algum. Fui retirando com o pincel, foi o que eu achei melhor, né? Se você quiser, você também pode estar aplicando com a colher, mas a colher vai dar um pouco a mais de trabalho. Porque é mais sensível, se bater com a colher a gente já pode fazer um estrago maior já no bolo, né? Aí eu fui só ajustando bem direitinho. Ajustei com o dedo, minha mão tá limpa, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tá limpa. E eu fui com o pincel, ajustando bem direitinho. Não sei pra que eu tô narrando isso daqui ainda que vocês estão percebendo, mas enfim, é só pra não ficar o vídeo não falando nada. Aí fui retirando o excesso, que eu vi que não já ia mais colar, porque já tava já legal do jeito que eu já tinha feito, né? E eu fui, ajustei. Não tenho o que falar, mas é o que vocês estão vendo, né? Retirei o excesso. Pronto, meu filho. Tiro logo esse excesso. Pra vocês verem como é que dá trabalho. Tiro o excesso. Tá legal, tá legal. Agora bora pra parte de cima, meu amigo. Bora pra parte de cima, já tá bom isso. É o erro da pessoa ser detalhista, tá fazendo isso. Peguei o meu restante e tá aqui logo na parte de cima. Coloquei logo o restante todo. Enfim, não tive paciência. Fui espalhando com a colher e depois eu coloquei o pincel. E fui ajustando nos lugares. Por isso que não era necessário fazer um alisamento perfeito, um acabamento perfeito na parte de cima, por causa que eu sabia que ia fazer isso. Depois aí eu adiciono o topo e o bolo tá finalizado. Eu não adicionei glitter porque minha bombinha quebrou e eu não encontrei na minha cidade, é uma pena. Mas tinha ficado muito bonito. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Pro pessoal aí que não é inscrito no canal, se inscreve, curtam, comentem. Fala o que vocês acharam aí embaixo desse vídeo e é isso. E espero ver vocês novamente por aqui. Fui, gente. Um beijo e tchau.